Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar sobre joins e a gente vai ver como fazer formatos diferentes de relação entre as nossas tabelas. Vamos lá então. Bem, nós vamos utilizar o nosso modelo, mais especificamente nós vamos usar a relação que existe entre livro e editora para fazer os nossos testes, tá? Onde um livro só pode ter uma editora e uma editora ela pode ter vários livros. Lembrando que para o teste eu coloquei que a chave primária, por exemplo, a chave estrangeira dentro da chave livro que a gente vai ter, essa chave estrangeira que vai vir para a nossa tabela livro, ela pode ser nula. Então eu posso ter um livro que não tem editora nenhuma, tá? Então assim, isso vai servir para a gente poder ver a próxima interface. Então, basicamente assim, vamos considerar que A, né, no nosso caso A, vai ser livro e que B vai ser editora. Nós vamos aprender a fazer todas essas relações aqui, né? Tá vendo que aqui eu tenho, por exemplo, o inner join. Então o inner join, ela é a junção das duas tabelas. Então só vai pegar o que estiver reunindo as duas tabelas, tá? Então quando a gente pega e faz uma relação comum, lá a gente na verdade está trabalhando o inner join, né? Que é a relação que existe entre as duas tabelas. Vamos para o nosso PG Admin e vamos começar a brincar com isso. Vamos lá. Primeiro, vamos ver os registros da tabela livre. Vamos lá. Bem, no registro da tabela livre, vocês vão ver que aqui no final eu tenho dois livros que não tem editora, que está como nulo aqui o resultado, tá vendo? Então isso é importante. No caso aqui eu tenho 13 registros de livros. E na editora eu vou ter um total de 7 registros. Mas só que essa editora 6 e 7, se a gente for observar aqui em livros, essas duas editoras não estão em nenhum dos livros. Tá vendo? Todas as editoras que eu tenho aqui nessa chave estrangeira, aqui dentro da chave da tabela livro, a 6 e a 7 não tem, só tenho até 5, tá? Então assim, eu tenho registros, né? Vamos verificar. Eu tenho registros aqui na tabela livro, que vai ser A, que não estão relacionados a B, e eu tenho registros aqui em B que não estão relacionados a A. E eu tenho a junção entre esses registros, que na verdade vai ser todos esses livros que estão relacionados aqui com a nossa tabela de editora, tá? Esses daqui para cima. Esses dois aqui não estão relacionados. Então, quando a gente faz um comando comum, simples, né, usando a relação direta, a gente sempre faz o nosso conhecido, o conhecido comando que é o inner join. Então, por exemplo, ó, ele vai me retornar os registros, que é a relação das duas tabelas, tá? Então, como a gente pode ver, eu tenho 11 registros. 11 registros por quê? Porque os registros em livros que estão relacionados à nossa tabela editora são 11 registros. Como a tabela editora só tem 7 registros, essa tabela aqui ia ser o máximo total que eu ia ter. Mas só que, por exemplo, esses dois registros aqui ficam de fora. Como você pode ver, ó, aqui no caso, colocando A como sendo a nossa tabela livros, eu só vou mostrar a conjunção entre A e B. Aqueles dois registros que não fazem parte da relação com B, eles não estão aparecendo quando eu junto as duas tabelas, tá? Ok? Por isso que só aparecem 11 registros. Mas existe uma forma bem sucinta da gente estar fazendo isso, né? Que é usando realmente o inner join, que é o comando correto. Como a gente pode ver aqui também na figura, na imagem. Estou vendo que aqui na frente a gente tem o exemplo, né? Select os campos from o nome da tabela, inner join B, né? E aqui eu coloco a relação da chave. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos substituir esse comando e vamos colocar o inner join, tá? Opa. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o select, todos os campos. Livro, eu até renomeei o livro da tabela A para a gente saber que é essa tabela A aqui, tá? E B eu renomeei também, onde a relação é igual a outra. É o mesmo comando que está aqui. E se a gente executar, ele vai trazer a relação entre os dois, que são as 11 tabelas, ok? Os 11 registros, desculpa, tá? Então vamos partir agora para a segunda opção, Left Join. Left por quê? Eu vou exibir todos os dados
do lado esquerdo, entendeu? Então ele está pegando o left join. Então vamos pegar agora e vamos fazer o left join. A única coisa que vai mudar vai ser o comando aqui, que muda de inner para left, né? Então agora o left join, tá vendo? Eu tenho aqui do livro A, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso comando, ó, do A, left join B e a comparação entre as chaves. Foi exatamente o que a gente está fazendo aqui no nosso pgadmin, né? E agora ele vai ter que verificar para mim e me retornar todos os registros de, né, igual o que está exibindo aqui, que é o registro de A, que é do lado esquerdo. Se ele tem que me retornar todos os registros do lado esquerdo, ele vai me retornar os 13 registros. Inclusive, olha só, os dados que não tem ali da tabela, por exemplo, no caso dos dois livros que não estão relacionados à editora, ele trouxe para mim, olha. Isso é muito interessante. Tem situações que, independente dos dados estarem conectados dentro da relação, eu preciso trazer os dados. E nesse caso aqui, a relação que ele trouxe para a gente, ele trouxe todos os registros de A. Então, ele trouxe mesmo que não há relação, ok? Então, eu estou relacionando a tabela com a tabela B, mas só que o mais importante para mim é a tabela livro. Então, eu quero exibir todos os livros, mesmo os livros que não têm editora. Se a gente usar o inner join, ele iria excluir esses dois livros aqui, só ia trazer os livros que têm relação com a editora, ok? Bem, vamos para o nosso próximo exemplo agora. Nós vamos fazer o right outer join. A gente vai pegar a tabela do lado direito. Então, dessa vez, agora a gente vai pegar o B, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu pegar nosso comando aqui, né? Vamos executá-lo. Ok? Só muda o right, o resto do comando é o mesmo. E vamos ver o resultado agora executando. Beleza. Então a gente pode ver que agora a relação ele traz todos os registros da relação e ele ainda traz aqui para a gente os registros de B que não estão relacionados a A, que na verdade são esses registros aqui, ó. Por exemplo, a gente está exibindo aqui, né? Então eu estou exibindo todos os registros da relação, que são 11 registros que estão relacionados um com o outro, e tem 2 registros em B que não estão relacionados a A. Então, se a gente for analisar o resultado, é exatamente o que ele está fazendo. E está vendo que ele coloca até os campos aqui nulo, tá vendo? Porque eu tenho essas duas editoras, não tem livro nenhum, nem essa Érica, nem a Lince. Ok? Então, a gente viu que exatamente ele trouxe essa função aqui. Agora, o outer join. O outer join, ele faz uma busca total, ele pega tudo, né? Então, vamos ver como é que fica agora. Vamos lá. Bem, o full outer join, né? Vamos lá no pgadmin e vamos mudar o nosso comando aqui agora, tá? A gente, em vez do right, a gente vai usar o full outer join. Então aqui a relação só muda em relação a esse comando, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Então, quando a gente for fazer a relação da tabela, é só imaginar qual é a tabela A e qual é a tabela B e substituir nos comandos que eu estou ensinando, que vai funcionar do mesmo jeito. E vamos executar aqui agora para a gente ver quantos registros vão aparecer. Então, trouxe os registros da relação. Ó, agora, trouxe os registros que não estão relacionados na tabela A, né? E trouxe os registros não relacionados na tabela B. Então, como a gente pode ver, ele trouxe todos os registros de A e B, que é exatamente o que está aqui no nosso exemplo, né? Então, a gente está fazendo uma relação. Lembrando que isso aqui vem da álgebra relacional, né? A gente não chegou a ver a parte de álgebra relacional, mas a gente está fazendo a relação entre dois conjuntos, que é a tabela A e a tabela B. E a gente está pegando cada parte isoladamente, como vocês podem ver. Ok? Então, como a gente pôde ver, ele trouxe todos os nossos registros aqui, né? Ficou muito legal isso aqui. E agora nós vamos fazer o que está faltando ali, que é pegar somente a parte do A. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Que é aqui, eu só quero pegar só a parte do A que não está relacionada a B. Eu não quero pegar nada da relação com B. Eu só quero pegar os registros de A que não estão relacionados. Ok? Então vamos lá. Vamos no nosso pgadmin. Eu vou pegar e vou colocar o comando.
Como a gente pode ver, o comando também está aqui, tá, gente? Então, quando vocês forem consultar, vocês podem dar uma olhada aqui no comando. Ó. É exatamente esse comando, é só substituir aqui a tabela pela tabela que vocês vão consultar. E a gente vai ver que a gente vai vir aqui, vai vir somente os dois registros que não estão relacionados a B. Esses registros que são do livro, ó, eles estão cadastrados no livro, mas só que esses livros não têm editora, então eles vêm nulo, né? Então é exatamente o que a gente vê aqui na nossa imagem, que eu peguei do conjunto somente o que tem dentro de A que não tem relacionado a B. Agora vamos inverter, vamos pegar do lado direito, né? Então para a gente pegar do lado direito, a gente vai fazer a inversão do right, né? Em vez do left, a gente vai usar o right, que é do lado direito. Vamos lá. Bem, só mudou o right aqui, o comando. E se a gente for executar agora, vocês vão ver que está pegando os campos nulos de livro, porque não tem livro essas duas editoras, e trouxe somente os registros das editoras que não tem livro, que é exatamente a relação que a gente tem aqui, ó. São os livros, né, que são, no caso B é a Érica, né, são as duas livrarias, né, que a Érica e a Alliance, que não tem nenhum livro, tá? Exatamente isso. E agora a gente vai pegar só os dois aqui, né, que são as duas relações externas, sem pegar a relação que não estão relacionados, né, tanto em A quanto em B. E para a gente fazer isso, a gente vai usar o full outer join, né? Vamos lá, igualzinho tá aqui, né, como a gente pode ver. Vamos lá no PG admin e a gente vai executar aqui o comando, ok? Como vocês podem ver, olha, a relação que veio só foi os registros que eu tenho em A e B, que no caso são livros em editora, que não estão relacionados um com o outro. Muito legal isso daí, né? Muito importante vocês entenderem essa estrutura, porque tem muitas relações que a gente vai precisar fazer que vão depender desses comandos, tá, gente? Isso é um exemplo onde vocês precisam praticar muito para poder estar aprendendo exatamente como utilizar em cada momento. Mas essa imagem que a gente tem aqui no slide, ela pode seguir de guia para vocês poderem entender a relação. Sempre que vocês forem fazer, vocês nomeiam as duas tabelas, né? Uma com A e com B, e essa regrinha aqui, ela sempre vai ser válida para você poder fazer as relações. Tá? Lembrando que todos os comandos que eu estou utilizando, eu vou deixar dentro da sala para vocês poderem acessar e fazerem os testes. Tá? Então, de todos os slides, os comandos vão estar disponíveis na nossa sala virtual. Ok, pessoal? Pessoal, o que eu tinha para falar sobre agrupamentos é isso. Eu queria agradecer vocês por terem visto essa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.